meu nome é Lorena Vasconcelos, tenho 34 anos, e naquele exato momento eu estava sentada em uma cadeira de plástico que claramente já tinha vivido melhores dias, com papel alumínio na cabeça, uma revista velha no colo e uma senhora ao meu lado narrando a própria vida amorosa como se estivesse em um podcast. Porque homem é tudo igual, minha filha, tudo começa com flores e termina com boleto, ela dizia para a manicure, que só balançava a cabeça como se estivesse em um culto. O secador gritava. A rádio tocava um sertanejo dramático demais para aquela hora da manhã. E o cheiro de química capilar se misturava com café passado 3 horas antes. Cenário perfeito para decisões ruins, ou revelações históricas. Eu estava ali porque Eduardo, meu marido de 8 anos, tinha dito: amor, vou ali resolver uma coisa rápida no banco e já volto para te buscar. Rápida. Sempre rápida. Nada na vida dele era realmente rápido, mas eu deixei passar. O celular dele estava na minha bolsa porque eu tinha pedido para usar o GPS no caminho. E, honestamente, eu só queria matar o tempo enquanto a tinta agia. Desbloqueei. Sem cerimônia. Sem culpa. Sem aquela pose de ai, não devia. Porque, quando a intuição cutuca, eu obedeço. A primeira coisa que apareceu foi uma notificação. Amor, ele perguntou por você de novo. Eu franzi a testa. Amor? O meu contato estava salvo como Lorena. Seco. Prático. Quem era amor? Cliquei. E foi aí que a novela começou sem vinheta. Fotos. Muitas fotos. Um menino de bochecha redonda, sorriso banguela e camiseta do Homem-Aranha. Legenda. Nosso filho fez 5 hoje. Eu li. Reli. Pesquei. Inclinei o celular. Como se mudasse alguma coisa. Interessante, murmurei. A senhora do lado perguntou. Achou uma promoção boa? Melhor, dona. Achei um enredo. Continuei descendo. Mensagens carinhosas. Emojis de coração. Chamadas de vídeo perdidas. E então? Quando você vai assumir a gente? A certidão já está pronta. Sua outra vida está durando demais. Outra vida. Eu segurei o riso. Juro que segurei. Eduardo, o homem que reclamava de pagar estacionamento, tinha outra família inteira. E não era ficção. Tinha certidão. Tinha criança. Tinha rotina. Eu estava oficialmente casada com um homem que tinha um casamento paralelo melhor organizado que o nosso. E isso foi tão absurdo que minha primeira reação foi rir. Um riso contido, silencioso, daqueles que só acontecem quando o cérebro ainda está processando o nível do desastre. A cabeleireira me olhou pelo espelho. Tudo bem, querida? Perfeitamente. Estou só descobrindo que sou figurante na minha própria vida. Ela não entendeu. Ainda bem. Desci mais. E então veio a parte que transformou a surpresa em espetáculo. Mensagem de Eduardo. Já falei com a Bianca. Ela topou. Vamos desviar os 3 milhões da herança dela antes da leitura do testamento. Eu parei. Olhei para o teto. Para o chão. Para o espelho. Bianca. Minha irmã. A mesma Bianca que devolvia dinheiro em moeda. A mesma Bianca que chorava por causa de conta de luz. A mesma Bianca que dizia que eu era fria por não emprestar cartão. Eu respirei fundo. E sussurrei. Agora faz sentido. A senhora do lado se inclinou. O que faz sentido, filha? O apocalipse familiar, dona. Mas tá tudo sob controle. Ela deu uma risadinha sem entender. Eu segui lendo. Detalhes. Datas. Planos. Horários. Tudo organizado como se estivessem montando uma viagem, não um golpe. Eu, ali, com papel alumínio na cabeça, parecia uma personagem secundária em uma comédia de erros. E, naquele momento, algo curioso aconteceu dentro de mim. Eu não fiquei nervosa. Não fiquei histérica. Não quis chorar. Eu fiquei
perigosamente calma. Aquele tipo de calma que antecede decisões muito bem pensadas. Fechei o celular. Apoiei as mãos no colo. Olhei para o espelho. E pensei: Lorena, você não se casou com um homem. Você se casou com um roteiro de série ruim, e vai assistir até o último episódio. A cabeleireira avisou. Já pode lavar. Levantei. Caminhei até o lavatório como quem vai ao palco. A água caiu. O mundo seguiu normal. Só o meu tinha acabado de ganhar uma nova trama. E eu já sabia. Eu não ia confrontar. Eu não ia gritar. Eu não ia fazer escândalo. Eu ia observar. Eu ia planejar. E eu ia deixar cada um deles se comprometer sozinho. Porque nada é mais cômico do que gente achando que é esperta enquanto é registrada em ata pela própria burrice. E a melhor parte? Eles ainda não tinham a menor ideia. Se existe um esporte olímpico para fingir normalidade em meio ao caos, eu merecia medalha de ouro, troféu e direito a discurso. Voltei para casa naquele mesmo dia como se tivesse acabado de sair do salão e não de uma investigação criminal particular. Eduardo estava na cozinha, mexendo em algo que claramente não sabia preparar. O cheiro era indefinido. Uma mistura de alho queimado com esperança. Amor. Ele disse, animado demais. Pensei em fazer algo especial hoje. Especial. Sempre especial quando tem culpa envolvida. Eu apoiei a bolsa no sofá e observei. Ele estava inquieto. Mexia na gaveta, abria armário, fechava a geladeira. O homem parecia um personagem tentando disfarçar um segredo gigante com molho de tomate. Que bom. Respondi. Estou morrendo de curiosidade. Ele sorriu. Grande. Largo. Forçado. Você merece, Lorena. Ah, meu querido, se você soubesse o quanto eu mereço mesmo. Sentei à mesa. Cruzei as pernas. Esperei. Ele trouxe um prato que tentava ser risoto. Tentava. Com coragem. Mas tentava. Fiz do jeito que você gosta. Disse, confiante. Eu provei. Mastiguei. Engoli com dignidade. Está único. Ele sorriu, aliviado. A culpa da criatividade. Enquanto comíamos, ele falava demais. Sobre o trabalho. Sobre o trânsito. Sobre um colega que comprou um carro. Sobre absolutamente tudo que não importava. Gente mentirosa fala demais. Gente tranquila fala pouco. Eu só assentia. Observava. Registrava. O celular dele vibrava na mesa. Ele virou a tela para baixo. Rápido demais. Eu levantei a sobrancelha. Problema? Perguntei, doce. Não, não, é do grupo do trabalho. Respondeu, rápido. Grupo do trabalho. Claro. A empresa se chama Patrícia, né? Eu sorri. Entendi. Depois do jantar, ele veio com abraço. Demorado. Grudento. Carente. Você está tão linda hoje. Disse. Eu quase aplaudi. Obrigada. Ele me olhava como se estivesse se despedindo emocionalmente de um objeto de valor. E eu pensava. Relaxa, Eduardo, o leilão ainda nem começou. Na manhã seguinte, eu tinha encontro marcado com Bianca. Minha irmã. 32 anos. Profissional em drama, especialista em se fazer de vítima e com talento natural para oportunismo. Ela escolheu um café novo. Aqueles com nome em inglês, cadeira desconfortável e preço que não condiz com o café. Bianca já estava lá. Mexendo no celular. Sorrindo sozinha. Sinal clássico de quem acha que está ganhando. Lô. Ela abriu os braços. Que bom te ver. Me abraçou. Forte. Demais. Você está radiante. Comentei. Ela deu uma risadinha.
Fase boa, né? A gente sente. Sente mesmo. Quando acha que vai ficar rica às custas da irmã. Sentamos. Ela pediu o mais caro do cardápio. Eu pedi o básico. Ela começou a falar. Rápido. Entusiasmada. Solta. Então, sabe que a vida muda, né? As coisas se alinham, oportunidades surgem. Eu soprei o café. Interessante. Ela me olhava como quem avalia um imóvel. Você anda tão tranquila, ela comentou. Não fica ansiosa com essa coisa do testamento? Eu dei de ombros. O que é meu não foge. Ela engasgou. Claro, claro, disse, ajeitando o cabelo. Silêncio desconfortável. Ela tentou outro assunto. O Eduardo anda tão carinhoso, né? Comentou. Eu quase ri alto. Muito. Quase suspeito. Ela ficou rígida por meio segundo. Depois riu. Ai, você e suas paranoias. Paranoias. Essa palavra é sempre usada por quem está mentindo. Eu inclinei a cabeça. Bianca, se você tivesse uma oportunidade grande, assim, grande mesmo, você me contaria? Ela piscou. Depende. De quê? Se valesse a pena. Eu sorri. Justo. Ela sorriu também. Mas o sorriso dela tinha pressa. O meu tinha paciência. Na saída, ela abraçou de novo. Te amo, viu? Eu respondi. Também. Mas pensei. Você não tem ideia do quanto essa frase vai envelhecer mal. Voltei para casa e encontrei Eduardo no telefone, andando pela sala. Não, amanhã, não, não pode, ele dizia, nervoso. Me viu. Parou. Sorriu. De novo. Problema? Perguntei. Nada, amor, coisa do trabalho. O trabalho dele estava muito ativo ultimamente. Ele desligou e veio me beijar. Eu deixei. Porque naquela fase, eu queria que eles se sentissem seguros. Confiantes. Confortáveis. Gente confortável comete erro. Gente nervosa se esconde. À noite, ele comentou, casual. Amanhã é a leitura do testamento, né? Olhei para ele. É. Vai ser rápido, né? Perguntou. Não sei. Respondi. Depende do que tiver para revelar. Ele engoliu seco. Claro, claro. Eu me levantei. Vou tomar banho. Entrei no quarto. Fechei a porta. Apoiei a mão na madeira. E sorri. Porque o teatro estava perfeito. Ele achava que eu não sabia. Ela achava que eu não desconfiava. E eu estava deixando os dois dançarem sozinhos no palco. E quanto mais eles se mexiam, mais o chão rangia. No espelho do banheiro, me encarei. E falei, em voz baixa. Vocês vão aprender, do jeito mais educativo possível. Se existe um lugar onde mentiras envelhecem mal, é em cartório. Nada ali é bonito, mas tudo é definitivo. Paredes bege, cadeiras duras, ar-condicionado que parece regulado por alguém com rancor da humanidade. Cheguei 5 minutos antes. Pontual. Elegante. Serena. Eduardo chegou logo depois, com aquele sorriso de quem ensaiou no espelho. Bianca veio em seguida, falando alto demais, rindo demais, vivendo demais. Bom dia, família. Ela anunciou, como se estivéssemos em um brunch e não na antessala de um desastre. Eu sorri. Bom dia. O advogado do meu avô, Dr. Álvaro, já estava lá. Homem baixo, calvo, sério, com aquela expressão de quem não tem paciência para teatro. Vamos aguardar os demais, disse. Sentamos. Eduardo puxou minha cadeira. Gentil demais. Bianca cruzou as pernas. Confiante demais. Eu observava tudo como quem assiste a uma peça sabendo que o cenário vai cair. E então, ela entrou.
Patrícia. Com um menino pela mão. Cabelo arrumado. Vestido simples. Rosto tenso. O menino tinha uma mochila nas costas e um brinquedo na mão. Eduardo ainda não tinha visto. Eu vi na hora. Meu estômago deu um pequeno salto, não de dor, mas de expectativa. Ela olhou em volta, procurando alguém. Os olhos encontraram os de Eduardo. E ali, aconteceu. O sorriso dele congelou. Literalmente. O corpo travou. O ar sumiu. Foi tão nítido que dava para ouvir o barulho do pânico. Patrícia sorriu, aliviada ao vê-lo. Amor. Ela disse. Amor. A palavra ecoou no ambiente como se alguém tivesse jogado uma panela no chão. Bianca virou o rosto. Eu inclinei a cabeça. Eduardo não respondeu. Não se mexeu. Não piscou. Patrícia se aproximou, ainda sorrindo, puxando o menino. Ele estava ansioso para te ver. O menino acenou. Oi, papai. Silêncio. O advogado pigarreou. Desculpem, mas, quem são vocês? Patrícia respondeu, confiante. Eu sou a esposa dele. E este é nosso filho. Eu cruzei as pernas. Bianca engoliu seco. Eduardo abriu a boca, e fechou. Doutor Álvaro franziu a testa. Esposa? Patrícia tirou a bolsa do ombro, abriu e entregou a certidão. Casados. Aqui. O advogado pegou o papel, leu. Ajustou os óculos. Leu de novo. E então, me olhou. Eu sorri. Problema? Ele respirou fundo. Senhora Lorena, temos uma situação. Eu fiz que sim com a cabeça. Imagino. Eduardo finalmente reagiu. Eu posso explicar, ele começou. Eu levantei a mão. Calma. Elegante. Precisa. Não precisa. Falei. Eu explico. Todos me olharam. Esse é o Eduardo, meu marido. Ou, pelo menos, o homem que mora comigo há 8 anos. Apontei para Patrícia. E essa é a esposa oficial dele. Pelo visto, eu fiquei com a versão demonstrativa. Bianca fez um som estranho. Algo entre tosse e engasgo. Patrícia me encarou. Como assim? Assim. Respondi. Ele é casado comigo também. Ou era. Até agora há pouco. Eduardo começou a suar. Visivelmente. A testa. O lábio. A nuca. Lorena, por favor, ele murmurou. Por favor o quê? Perguntei. Que eu finja surpresa. Que eu desmaie. Que eu grite. Olhei para Bianca. Ou que eu finja que não vi as mensagens sobre desviar 3 milhões da minha herança com a ajuda da minha própria irmã. Bianca ficou branca. O quê? Patrícia virou o rosto para Eduardo. Desviar o quê? Ele abriu a boca. Não saiu som. O advogado fechou a pasta. Senhores, isso é grave. Eu inclinei a cabeça. Eu sei. Patrícia começou a tremer. Você disse que ela era ela falou para Eduardo. Você disse que estava tudo resolvido. Eu ia resolver, ele balbuciou. Bianca levantou. Isso é mentira. Apontou para mim. Ela sempre foi dramática. Eu a encarei. Bianca, você quer mesmo fazer teatro em cartório? Ela sentou. O menino puxou a mão da mãe. Mamãe, por que o papai está estranho? Patrícia se agachou. Porque adultos fazem escolhas ruins, filho. Eu quase aplaudi. Doutor Álvaro respirou fundo. A leitura do testamento será suspensa. Precisamos registrar essa ocorrência. Eduardo passou a mão no cabelo. Não, espera, ele disse. A gente pode resolver isso em particular. Eu me levantei. Não.
Falei, calma. Não pode. Olhei para Patrícia. Eu sinto muito. De verdade. Mas você foi enganada. Assim como eu. Ela me encarou. Olhos cheios. Mandíbula dura. Você sabia? Perguntou. Desde ontem. Respondi. Ela fechou os olhos. E não me avisou? Não. Falei. Porque eu precisava que você viesse. Que tudo ficasse claro. Que ninguém pudesse dizer que foi mal entendido. Ela respirou fundo. Entendi. Eduardo tentou segurar meu braço. Lorena, por favor. Eu recuei. Não me toca. Ele parou. E ali, naquele segundo, algo mudou. Ele não estava mais no controle. Bianca não estava mais confiante. Patrícia não estava mais iludida. E eu estava exatamente onde precisava estar. Dr. Álvaro chamou a recepcionista. Registre tudo. Agora. A mulher digitava. Rápido. O som das teclas parecia trilha sonora. Bianca começou a chorar. Eu só queria ajudar, disse. Eu sorri. Ajudar quem? A você? Ela me encarou. Você sempre teve tudo. Gritou. Sempre. Eu me aproximei. Bianca, eu trabalhei. Eu planejei. Eu aguentei. Você esperou. Ela baixou a cabeça. Patrícia pegou o filho no colo. Vamos embora. Disse para Eduardo. Ele se levantou. Tentou ir atrás. Ela virou. Não. Falou. Fica. Resolve. E saiu. O menino acenou para ele. Ele não respondeu. Eduardo sentou de novo. Derrotado. E eu pensei, com uma calma quase divertida. Interessante, como o castelo desmorona quando a porta da frente se abre. Olhei para Bianca. Ainda acha que valeu a pena? Ela não respondeu. O advogado me encarou. Senhora Lorena, você deseja prosseguir com medidas legais? Eu sorri. Ainda não. Falei. Primeiro, eu quero assistir. Se existe algo mais educativo do que palestras sobre ética, é ver alguém perder a pose em ambiente público. O cartório, que até 5 minutos antes era apenas um prédio bege sem alma, virou palco de reality show jurídico. A recepcionista digitava. O advogado organizava papéis. Eduardo olhava para o chão como se estivesse procurando dignidade caída. Bianca chorava em silêncio, daquele jeito teatral que espera a plateia. E eu estava estranhamente em paz. Dr. Álvaro pigarreou. Senhora Lorena, formalmente, a senhora é a única herdeira registrada. Qualquer tentativa de interferência configura fraude. Eu assenti. Eu sei. Eduardo levantou a cabeça. Mas, eu sou o marido dela, ele tentou. O advogado olhou por cima dos óculos. Não. O senhor é legalmente casado com outra pessoa. Patrícia tinha saído, mas a presença dela ainda estava no ar, como perfume forte demais. Eduardo engoliu seco. Isso é um mal-entendido. Eu ri. Baixo. Curto. Eduardo, mal-entendido é trocar sal por açúcar. Isso aqui é planejamento. Bianca levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Lorena, você não precisava fazer isso assim, ela murmurou. Assim como? Perguntei. Em local público. Com documentos. Com testemunhas. Ela ficou muda. Eu me aproximei da mesa e apoiei as mãos. Bianca, você realmente achou que eu não ia descobrir? Ela desviou o olhar. Você sempre foi distraída, murmurou. Eu sorri. Eu sou estratégica. Confundem bastante. O advogado fechou a pasta. A leitura do testamento será remarcada. Preciso encaminhar relatório.
Eduardo se levantou, nervoso. Doutor, por favor, implorou. Isso pode destruir minha vida. Eu olhei para ele. Não. Corrigi. Suas escolhas já fizeram isso. O Senhor só está presenciando. Ele abriu a boca. Fechou. Bianca se levantou de novo. Você não entende, disse, chorosa. Eu precisava. De quê? Perguntei. De dinheiro. Gritou. O cartório inteiro olhou. A senhora da recepção levantou a sobrancelha. Um homem na fila cochichou. O segurança pigarreou. Ambiente perfeito. Bianca, falei, calma. Eu também precisei. E trabalhei. Ela baixou a cabeça. Eduardo passou a mão no rosto. Lorena, a gente pode conversar em casa. Eu inclinei a cabeça. Que casa? Ele travou. A nossa. A sua. Corrigi. A minha agora é outra. Ele piscou. Como assim? Eu sorri. Como consequência. Saí do cartório com passos firmes, enquanto atrás de mim ficavam o silêncio, o choro e a vergonha. O telefone começou a vibrar assim que entrei no carro. Mensagem de Bianca. Mensagem de Eduardo. Chamada de número desconhecido. Provavelmente Patrícia. Ignorei. Dirigi com calma. Música baixa. Ar ligado. E pensei. Gente desesperada comete erros rápidos. Eu não. Cheguei em casa e encontrei Eduardo já lá. Andando de um lado para o outro. Desorientado. Lorena, a gente precisa falar, ele disse, tenso. Eu larguei a bolsa no sofá. Já falamos. Respondi. Não, a gente, ele respirou fundo. Isso foi exagero. Eu encarei. Exagero foi você montar duas famílias. Eu só acendi a luz. Ele passou a mão no cabelo. Bianca me pressionou. Eu ri. Claro. Sempre é culpa da Bianca, do estresse, do trânsito, da infância difícil, nunca do caráter. Ele tentou se aproximar. Você sabe que eu te amo. Eu dei um passo para trás. Eduardo, você não me ama. Você me usa. Ele travou. Tentou. Não. Interrompi. Chega. Fui para o quarto. Peguei uma mala. Ele me seguiu. O que você está fazendo? Arrumando. Respondi. Arrumando o quê? A minha vida. Ele ficou pálido. Você não pode simplesmente ir embora. Eu dobrei uma camisa. Posso. E vou. Ele começou a falar rápido. A gente tem história, temos planos. Eu fechei a mala. Temos passado. Não temos futuro. Ele sentou na cama. Lorena, por favor. Eu parei. Olhei. Você planejou desviar 3 milhões com a minha irmã. Falei, baixa. Não peço a moral agora. Ele não respondeu. Saí do quarto. Da casa. Do papel de esposa decorativa. No dia seguinte, fui direto ao advogado. Revisamos documentos. Verificamos contratos. Protegemos contas. Bloqueamos acessos. Tudo com calma. Tudo com lógica. Nada impulsivo. Bianca tentou me ligar 17 vezes. Na 18ª, atendi. Lorena, ela chorava. Você acabou com tudo. Eu sorri. Não, Bianca. Eu só parei de facilitar. Eu vou ficar sem nada. Exato. Ela soluçou. Você é cruel. Não. Respondi. Eu sou justa. Desliguei. À tarde, Patrícia me ligou. Atendi. Eu só queria entender, ela disse, a voz cansada. Eu entendo.
Respondi. Você foi enganada. Como eu. Silêncio. Ele está tentando falar comigo, ela disse. Ele vai tentar. Falei. Ele sempre tenta. Você vai denunciá-lo? Eu pensei. Ainda não. Respondi. Primeiro, eu quero que ele sinta. Ela respirou fundo. Obrigada, por não gritar comigo. Eu sorri. Eu não grito com vítimas. Eu observo culpados. Ela ficou em silêncio. Desligamos. Naquela noite, recebi mensagem de Eduardo. Você destruiu minha vida. Eu respondi. Não. Você terceirizou isso para mim. Bloqueei. E naquele momento, algo ficou claro. Bianca estava isolada. Eduardo estava exposto. Patrícia estava acordando. E eu estava finalmente livre. Sem escândalo. Sem barraco. Sem drama. Só consequência. E consequência é a forma mais elegante de justiça. Olhei para a cidade pela janela do novo apartamento temporário. E pensei, com um meio sorriso. Interessante, como tudo fica silencioso quando a mentira perde o público. Existe um momento raro na vida em que o barulho acaba. Não porque tudo se resolveu. Mas porque você parou de carregar o que não era seu. Foi assim comigo. Na primeira semana fora da casa, eu aluguei um apartamento pequeno, claro, silencioso. Nada luxuoso. Nada simbólico. Apenas funcional. Era temporário. E eu gosto de coisas temporárias quando estou construindo algo definitivo. Sentei no chão da sala vazia, com uma xícara de café na mão, e pensei. Lorena, agora é você e a realidade. Sem figurantes. Sem vilões coadjuvantes. Sem roteiro alheio. No dia seguinte, fui ao banco. Organizei contas. Separei investimentos. Criei camadas de proteção. Nada heróico. Nada cinematográfico. Só responsabilidade. E isso é mais poderoso do que qualquer discurso. Dr. Álvaro me recebeu no escritório com aquele olhar sério que agora tinha um leve respeito. Senhora Lorena, já revisei tudo. Seus bens estão protegidos. Nenhum acesso externo. Eu assenti. Ótimo. E quanto ao seu marido? Eu corrigi. Excelência. Ele sorriu de canto. Perfeito. Quanto à tentativa de fraude, temos provas suficientes para ação. Eu respirei fundo. Ainda não. Ele levantou a sobrancelha. Posso perguntar por quê? Eu sorri. Porque estou deixando eles terminarem o trabalho sozinhos. Ele entendeu. Estratégia. Comentou. Educação. Corrigi. Saí do escritório leve. Na mesma tarde, Bianca apareceu no prédio. Sem avisar. Sem maquiagem. Sem teatro ensaiado. A portaria ligou. Senhora Lorena, sua irmã está aqui, insistindo. Eu pensei por 2 segundos. Deixa subir. Ela entrou como se estivesse invadindo uma igreja. Olhos vermelhos, bolsa caída, postura desmontada. Você não atende. Não responde. Não olha minhas mensagens, ela disparou. Eu me sentei no sofá. Sim. Ela respirou fundo. Eu perdi tudo. Eu inclinei a cabeça. Você nunca teve. Ela fechou os olhos. Eu só queria uma parte. Do que não é seu. Completei. Ela abriu os olhos. Você sempre foi egoísta. Eu ri. Bianca, você tentou roubar 3 milhões comigo viva. Isso redefine a palavra. Ela começou a chorar. Eu não sabia que ele era assim? Sabia. Corrigi. Só não se importava. Ela baixou a cabeça. Você vai me perdoar? Eu pensei. Longo. Não. Respondi.
Mas vou te esquecer. Isso doeu mais do que grito. Ela saiu sem dizer nada. Na semana seguinte, foi Eduardo. Ligação. Mensagem. Chamada. Bloqueado. Apareceu na portaria. Eu desci. Ele estava abatido. Roupas amassadas. Olhos fundos. Postura encolhida. Lorena, ele disse, baixo. Eu cruzei os braços. O que você quer? Falar. Respondeu. Fale. Ele respirou fundo. Eu errei. Eu assenti. Errou. Eu me confundi. Planejou. Corrigi. Ele fechou os olhos. Eu perdi tudo, minha família, meu filho, você. Eu o encarei. Não. Falei. Você trocou. Ele abriu os olhos. Eu posso consertar? Eu ri. Eduardo, isso aqui não é manutenção. É substituição. Ele engoliu seco. Você vai me denunciar? Eu pensei. Não. Respondi. Vou deixar você explicar. Para quem? Perguntou. Eu sorri. Para todos. Ele não entendeu. Entenderia. 2 dias depois, Patrícia me ligou. Eu saí. Disse, firme. Pedi a separação. Eu respirei aliviada. Fez certo. Ele está desesperado, comentou. Ele sempre fica quando perde controle. Silêncio. Obrigada, ela disse. Por não me tratar como inimiga. Porque você não é, respondi. Você é consequência colateral. Ela riu, fraco. Eu vou cuidar do meu filho, disse. Sozinha. Você vai dar conta. Falei. Porque já está acordada. Desligamos. Na semana seguinte, a família começou a saber. Um tio ligou. Uma prima mandou mensagem. Uma vizinha comentou. Eduardo virou aquele. Bianca virou a que tentou. Patrícia virou a que escapou. E eu virei silêncio. Ninguém me perguntava. Ninguém me confrontava. Porque ninguém discute com fatos. Assinei a transferência definitiva dos bens. Regularizei contratos. Assumi controle total. Cada imóvel. Cada conta. Cada detalhe. Nada ficou solto. Nada ficou para depois. E isso me deu algo que eu nunca tinha tido. Estabilidade sem vigilância. 1 mês depois, sentei em um café novo. Sozinha. Janela grande. Luz bonita. Pedi o mesmo de sempre. A garçonete trouxe. Sorriu. Dia tranquilo? Eu pensei. Muito. E era verdade. Meu telefone vibrou. Mensagem de número desconhecido. Lorena, é a Bianca, eu só queria dizer. Apaguei sem ler. Outro número. Lorena, sou eu. Eduardo. Bloqueei. Guardei o celular. Olhei pela janela. E senti nada. Nem raiva. Nem dor. Nem vontade de revanche. Só espaço. E isso é vitória. Não porque eu gritei. Não porque humilhei. Não porque expus. Mas porque eu saí inteira de um jogo que eles perderam por excesso de confiança. Voltei para casa naquela noite e abri a porta do meu apartamento silencioso. Liguei a luz. E pensei, com um sorriso lento. Interessante, como a vida fica leve quando você para de carregar gente pesada. Chegamos ao fim de mais uma encantadora de história no canal. Até o próximo vídeo.